Para quem não sabe aí, eu sou o André Chalas e venho fazendo a transmissão dos jogos do Corinthians feminino. Venho fazendo a transmissão também do Sub-20, do Sub-23, que saiu precocemente, e o Sub-17 também. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Agora, neste momento, a gente vai falar do Silvinho. Escreva aí no comentário, hashtag fica Silvinho ou hashtag fora Silvinho. Vamos conversar sobre isso aqui, ó. Fica ou fora Silvinho? Bom, eu não vou nem comentar do jogo de hoje, porque se eu for falar analisando pelo jogo de hoje, é fora Silvinho. Se eu falar pelo jogo de hoje, é fora. Não pode perder um clássico jogando dessa maneira. Para perder um clássico, tem que sair pelo menos com o nariz sangrando. Não dá para perder um clássico desse jeito, sem nenhum expulso, sem cartão amarelo. O único que peitou alguém ali foi o João Vitor. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Como eu disse, a minha análise vai se valer a partir destes números aqui. Então fica comigo aí, galera, pra gente conversar junto. Não me deixa falando sozinho não, tá bom? Vamos lá. Eu vou até colocar outra enquete aqui. Vou encerrar aquela e vou iniciar outra. E essa outra aqui vai ser hashtag fica ou hashtag fora Silvinho. Tá? Olha só, para falar do Silvinho, eu tenho que começar lá atrás. Lá atrás, lá no início de 2019, quando o Corinthians contratou o Thiago Nunes. Quando o Corinthians trouxe o Thiago Nunes, quem lembra dessa figura aqui? Meu Deus do céu. A gente já teve técnicos melhores, né, gente? A gente já teve técnicos que deu mais certo no Corinthians. Hashtag fica, hashtag fora. Vamos ver. Bom, galera, eu peço para vocês não analisar essa pergunta no calor da emoção, tá? Porque eu vou colocar os números aí para vocês e aí vai dar para a gente entender um pouco. Antes de tudo, eu queria falar que o técnico ideal para o Corinthians, com a magnitude do tamanho desse time, não daria para ser um técnico que está começando na carreira. O Silvinho, eu não tenho dúvida que ele vai ser um excelente técnico. Mas para isso ele vai ter que cair bastante. Ele vai ter que dirigir Bahia, tem que dirigir Avaí, tem que dirigir esses times para ficar calejado, para depois ir para o Corinthians. Mas enfim, vamos lá. Em 2019 o Corinthians começou o projeto lá com o Thiago Nunes. Thiago Nunes, na minha opinião, dos últimos técnicos que passou pelo Corinthians, foi o pior. Mas entenda o porquê. O cara chega em novembro, é contratado em novembro. Aí fala que vai assumir o time só em janeiro. Não vai lá para viver o time. Ele não conhecia, nunca tinha sido do Corinthians. Aí ficou longe lá, de férias, enquanto o Corinthians penava no Brasileiro de 2020, de 2018. Aí assume o time só em janeiro de 2019. Tem toda a pré-temporada, tem a Florida Cup, tem tudo mais e começa o Paulista. No Paulista ele foi uma nhaca, foi péssimo. O Corinthians se classificou na Bacia das Almas, chegou na final tropeçando, empatou lá com o Jô nos acréscimos num pênalti arranjado e perdeu a final nos pênaltis para o Palmeiras. Sinceramente, não merecia ter ganhado. Foi desclassificado na pré-Libertadores para o Guarani. Pela segunda vez, o Guarani tirou o Corinthians da pré-Libertadores. E iniciou o Brasileiro de 2019. Quem não lembra, ele que iniciou o Brasileiro. Aí depois já começou a pandemia e tudo mais, aí parou. Ficou lá praticamente 6 meses sem futebol, sem nada. Quando o Corinthians voltou, ele teve maior tempão também treinando. E ele não conseguiu fazer uma jogada ensaiada. Nem lateral, nem escanteio, nem nada. Nada. O Corinthians dava um chutão para a área para o Gil tentar de cabeça nos acréscimos lá para tentar um empate ou um gol. Quem lembra? Sofrimento, né? Então, Thiago Nunes, só que aqui tá os números dele. Só que vale lembrar também que quando ele chegou, o Corinthians se propôs a fazer tudo o que ele queria. Não sei por que o Corinthians se dispôs a essa bobeira, mas mandou dois
ídolos da Fiel embora, o Ralph e o Jadson. Eles não tinham mais condição de jogar tecnicamente no seu auge, beleza. Mas é assim que manda um ídolo embora? Fala, não quero mais você, vai, vaza daqui? Não, não é assim, cara. Não é. Eles poderiam ficar treinando ali, falar para eles, ó, a gente não vai renovar com vocês. Se vocês quiserem ir procurando outro clube, e deixa eles ali treinando com o time, vai tirando eles aos poucos, deixa eles arrumarem outro clube, treinar, enfim, faltou respeito. Por isso que eu achei ele péssimo. Desempenho do Thiago Nunes, 40% no Campeonato Brasileiro. Ele jogou, se eu não me engano, com o Corinthians 8 jogos. Depois dele veio o Diego Coelho, depois veio o Mancini e tudo mais. Ao todo, ele teve à frente do Corinthians por 28 jogos. 10 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. Achei muito mal, porque ele foi o que mais teve tempo para treinar. Aí, para falar do Silvinho, a gente tem que falar disso aqui, ó. Lembra, galera, que o Corinthians, quando ele demite o Mancini, ele começa a procurar outro técnico. E aí ele foi para gastar uma bala. Ele foi para gastar uma bala no Renato Gaúcho. Renato Gaúcho que pediu muito caro. E ficou uma semana ali negociando e tal. Aí depois de uma semana negociando, que seria uma semana que o novo técnico teria para iniciar o treinamento do time aí pro brasileiro. E aí depois ele falou que não chegou no acordo, que ia continuar descansando, que não estava na hora ainda de assumir. Ia falar um palavrão aqui, mas palhaçada. Ele não quis porque sabia que o Corinthians não ia ter dinheiro para contratar jogador, sabia que talvez o que ele pediu de dinheiro não era o suficiente, o que o Corinthians ofereceu não era o suficiente. Ele sabia que ia pegar uma bomba, um rojão. Só lembrando que depois do Thiago Nunes, Diego Coelho e Mancini, nenhum dos três arrumou nenhum setor do time. Nem defesa, nem meio, nem ataque. Saiu dali sem fazer nenhuma jogada ensaiada, nem nada. Não tinha nada de bom para os técnicos seguintes. Dá o like aí, galera. Ajuda a gente aí, por favor. Então, o Renato Gaúcho rejeitou o Corinthians. O Corinthians quis trazer o melhor técnico brasileiro. Na minha opinião, neste momento, aqui no Brasil, tirando o Tite, que está na seleção brasileira, Renato Gaúcho também é o melhor técnico, na minha opinião. Lógico, primeiro o Tite, que está na seleção brasileira e dirigindo o time no Brasil, eu acho que é o Renato Gaúcho mesmo. Mas ele rejeitou o Corinthians, quem lembra? Aí, depois o Corinthians tentou. Graças a Deus não conseguiu, porque esse técnico não é bom. Não é. Mas talvez ele faria esse jogador jogar com raça. O Aguirre, o Diego Aguirre. Quem lembra? Vamos trazer um técnico internacional para o Corinthians. Vamos atrás de alguém internacional, alguém. Ele é uruguaio ou argentino? Não lembro agora se ele é uruguaio ou argentino. Ajuda aí. Me fala aí, galera, que eu não lembro se ele é uruguaio ou argentino. Aí o Corinthians foi atrás do Aguirre, que ficou ali 1 ou 2 dias negociando também, e ele rejeitou. Falou que não chegaram a um denominador comum. Ou seja, ele pediu muito dinheiro pro Corinthians. Depois aceitou o Inter aí para ganhar menos ainda. Mas enfim. 2 técnicos já tinha rejeitado o Corinthians. 2. O Corinthians só conseguiria trazer técnico de nível intermediário. Aí o Corinthians teria que ir atrás de Jair Ventura, Osmar Loz, Oswaldo Oliveira, Vanderlei Luxemburgo, que já não é técnico já faz uns 10 anos. Ele é do time, mas nunca fez mais nada para time nenhum. Felipão, que Deus me livre ver aquele cara no Corinthians. Aí tinha os técnicos que estavam no auge, mas também eram intermediários, tipo o Lisca doido. Quem vocês acham que... Valeu aí, Hugo. Valeu, Patrick. O cara é uruguaio, o Aguirre é uruguaio. Desses técnicos que eu tô falando, quem vocês acham que seria melhor que o Silvinho? Aí, Lisca doido, eu falei, né, também. O Vovodia, que é do Fortaleza, mas até então ninguém conhecia. Tinha feito um trabalho razoável, se eu não me engano, na Colômbia.
O Barbieri, que pela primeira vez ele está se aparecendo no Bragantino, ele entrou no lugar do Guto também, né? Ele não era técnico do Bragantino antes, também ninguém iria imaginar ele. Mas desses técnicos, quem vocês acham que seria melhor que o Silvinho para contratar naquele momento? Porque era esses técnicos que o Corinthians conseguiria trazer. Outros técnicos, o Corinthians corre o risco de levar 3 nãos, né? 3 rejeitadas. Aí ia ficar feio. Enfim, aí o Aguirre não veio, aí fomos para a terceira opção. Vocês lembram que o Silvinho foi nossa terceira opção? Estão lembrados disso? Silvinho foi nossa terceira opção, galera. Ele foi contratado e aí chegaram no cara e falaram, ó, você vai assumir uma bomba, um rojão, a gente vai fazer uma limpa geral no clube, vamos mandar todo mundo embora, e boa, e você vai ter o tempo que for para ajeitar o time, mas você vai ganhar pouco. Foi essas condições aí que colocaram pro Silvinho e ele foi o único louco que aceitou, cara. Sério, o Thiago Nunes chegou, pediu reforço. Trouxeram o Luan, pagaram uma bala no Luan, pelo amor de Deus. É, enfim, chegou o Luan, ele pediu. Foi ele que pediu o Everaldo, não foi? E ele foi pedindo, o jogador foi o Cantilo, o Camacho, foi ele que pediu, Pedro Henrique, zagueiro. Ele foi pedindo e o Corinthians foi trazendo. O Mancini chegou, com o Mancini chegou o Casares, Otero, mas com o Silvinho, no momento que ele chegou, não chegou ninguém e saíram 20 jogadores, 20. Alguns emprestados, outros acabou o contrato e não renovou. São 20. Entre esses 20 jogadores, eu vou colocar aqui o Camacho, que com ele jogo não era titular, o Ramiro, que alguns jogos também era titular com ele, esses dois, sim, era titular, o Bruno Mendes, esse era reserva, mas é um jogadoraço, talvez no próximo jogo ele seria titular no lugar do Raul Gustavo. O Raul Gustavo vai ser titular, porque o João Vitor está suspenso. Mas se o Bruno Mendes tivesse, talvez seria ele, porque o Bruno Mendes que joga mais pela direita. Mas enfim, aí chegou o Silvinho, terceira opção. Ele chegou, saiu 20 jogadores, e aí depois começou a chegar reforços. Vamos ser sinceros, os reforços que chegaram para o Silvinho é muito, mas infinitamente melhor do que os que chegaram com os outros técnicos, né? Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho, cara, eu não acredito que eu falei isso. Renato Augusto, o Giuliano, Roger Guedes, o William, pelo amor de Deus, esses caras é muito, 1000 vezes melhores que Otero, Casares, Camacho, pelo amor de Deus. Mas enfim, esses caras só chegaram a partir da 15ª rodada do Brasileiro. O primeiro reforço a jogar pelo Corinthians foi o Giuliano, na 15ª rodada do Brasileiro contra o Santos. Contra o Santos. E da estreia do primeiro reforço até hoje, o Corinthians do Silvinho só perdeu 2 jogos, contando com o de hoje. Então, desde que o Giuliano estreou, foram 12 jogos. Desses 12 jogos aí, se eu não me engano, foram 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas agora, tá? Tem uma estatística que tem aí que é antes do jogo contra o São Paulo, tá bom? Vocês vão ver no próximo slide. Então, vamos colocar isso aí pra gente ponderar. Aí, beleza. Reforços. Desde a estreia do primeiro reforço, apenas uma derrota. Hoje, 2 derrotas. O Silvinho é o primeiro clássico que ele perde também. Vamos lembrar disso. É o primeiro clássico que ele perde. Ele não perdeu para o Palmeiras. Ganhou do Palmeiras. Empatou o primeiro. Ganhou no segundo jogo. Empatou com o Santos. E agora perde para o nosso rival. Empatou o primeiro turno com o São Paulo e perdeu agora. Antes de a gente ver a campanha do Corinthians comparando com os outros, eu queria que vocês falassem aí, ó. Mancini veio para nos livrar do rebaixamento. Conseguiu, hoje arrumou o América Mineiro também,
tirou o América Mineiro do rebaixamento. Boa, Patrick. E gosta de desafio. Agora foi tentar livrar o Grêmio. O Grêmio, cara, vai ser mais difícil, hein? Eu acho que o América Mineiro é mais arrumado do que o Grêmio, porque o Grêmio tem muita picuinha entre jogadores ali dentro. Fiquei sabendo que o Felipão queria que tirasse 2 medalhão lá. Enfim, Patrick falando aqui, ó, bem lembrado. Mancini fez o que ele veio para fazer, tirar o Corinthians do rebaixamento. Hoje ele livrou a América e agora assumiu o Grêmio. O cara é doido. Assumiu umas bombas, né? Thiago Nunes ainda recebeu reforços. Luan, Otero, Casares, Jonathan, Cafu, Gemerson. O Gemerson chegou depois. Aí veio a merda do Silvinho, diz aí o Rodrigo Cardoso. Gil, Deus me livre, fala Leonardo Costa. Enfim, galera, agora vamos ver aqui a comparação da campanha do Silvinho. Esse aqui é antes do jogo contra o São Paulo, tá bom, galera? Isso aqui é antes do jogo contra o São Paulo. Os últimos 5 jogos, antes do de hoje, o Corinthians tinha 3 vitórias, um empate e uma derrota. Igualzinho o Atlético Mineiro. 3 vitórias, um empate, uma derrota. Melhor que a gente estava só o Flamengo nos últimos 5 jogos, que veio de 3 vitórias e 2 empates. Aí, aqui só do sexto para cima, tá bom, galera? Aí o Fortaleza com 3 vitórias e 2 derrotas. O Bragantino, 2 vitórias e 3 empates. E o Palmeiras, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Olha só. Agora a estatística já mudou, né? Os últimos 5 jogos o Corinthians vai mudar. Vai ser 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Vai ficar parecido com o Palmeiras ali. Então essa é a campanha do Corinthians nos últimos 5 jogos anterior ao clássico de hoje com o São Paulo. Aí, a pergunta que eu faço para vocês, ó, 88% fala que é fora Silvinho. Fora Silvinho. A pergunta que eu faço para vocês, vamos colocar que no lugar do Silvinho tivesse o Cuca não, porque o Cuca é a mesma campanha que o Silvinho nos últimos 5 jogos. Vamos colocar que fosse o Maurício Barbieri do Bragantino. Se o Maurício Barbieri tivesse no Corinthians hoje e ele tivesse ganhado 2 e empatado 3, os últimos 5 jogos, ganhado 2, empatado 3, será que a gente não estava falando fora Maurício Barbieri? E se tivesse o Abel Ferreira do Palmeiras, técnico internacional, não é o que falam? O Abel Ferreira do Palmeiras só teve 1 vitória dos últimos 5 jogos. E 2 empates e 2 derrotas. Talvez a gente estaria falando hashtag fora Abel Ferreira. Se tivesse o Renato Gaúcho, agora sim é o Gaúcho, que é o do Flamengo. Se tivesse o Renato Gaúcho, 3 vitórias e 2 empates. Talvez ele estaria numa situação mais confortável aí, porque não tem derrotas. Mas o técnico Vovôdia, o Juan Vovôdia, do Fortaleza, se fosse ele, se fosse o Vovôdia com 3 vitórias e 2 derrotas, a gente estaria falando fora, hashtag fora Vovôdia também, não, você não acha? O que vocês acham? Só pra gente ponderar aí. O Jefferson fala não dá mais pro Silvinho. O Gu Ferreira fala que o Luxemburgo seria o ideal. Mas o ideal talvez seria o Lisca, pelo que eu entendi aí. É isso, Gu Ferreira? O Jefferson fala que o Silvinho não dá mais. O Patrick fala que o Mancini, com esses jogadores, hoje estaríamos no G4 fácil. Ano passado ele tirou a gente do Z4 para o G6, é verdade. Competente era para ter ficado, na opinião do Patrick. Então, Patrick, eu gostava do Mancini, mas eu achava ele meio morno. Eu não achava ele com aquela coisa de Corinthians, sabe? Lembra do Tite falando com os jogadores que tem que dar o sangue, que não se das quantas? Eu acho que faltava isso. O Mancini falava tão mole que parecia que não transmitia para os jogadores. Mas ele
Dos últimos técnicos, eu acho que ele foi o único que conseguiu o que ele veio para fazer. Mas o Silvinho, com essa campanha, será que ele tem que sair agora? Vamos ver pela enquete de vocês aí. Pela enquete. Eu vou encerrar a enquete. Não, eu vou deixar mais um pouquinho. Pela enquete está dando 90% fora Silvinho. E 10% está falando fica. Eu vou. Ó, a minha opinião. Eu, como diretor do Corinthians, chegaria no técnico e falava: ó, eu quero ver jogadas ensaiadas, eu quero o time marcando em cima, eu quero o jogador correndo dando sangue. Você vai ficar no Corinthians e vai classificar o time para Libertadores. E aí pro ano que vem a gente conversa. Só que não ia ter conversa não, pro ano que vem, porque tem que acabar o brasileiro e tem que vir um técnico para fazer a pré-temporada e jogar o Paulistão. Aí o Corinthians vai estar bom para encarar a Libertadores e tem que ser Libertadores direto, cara. Não dá para começo do ano, time frio, pegar um time do Paraguai, do Uruguai ali, os caras correm mais do que a alma. E a gente não aguenta, por isso que a gente perde nas pré-libertadores. Porque a gente entra frio, a gente tá começando a jogar, os caras já tá voando. Então, até o final do ano, eu ficaria com o Silvinho. Só que eu chegaria nele e falava, ó, eu quero os caras com sangue no zóio correndo. Coloca os moleque, tira os medalhão. Vamos falar do jogo de hoje. Por que, que não pode tirar o Juliano? Por que, que não pode tirar o Roger Guedes? Por quê? Só pode tirar o Cantilho? Só pode tirar o GP e o Adson? Tá, o Adson não jogou nada hoje, nem o GP. Mas o Roger Guedes também não jogou nada. O Juliano hoje não apareceu. Porra, velho, tira os caras, coloca o Vitinho, coloca o Mantuan pra correr ali. Os caras iam dar o sangue. O Rony eu não sei se ele já tá bem, se ele voltou, mas fala aí, o que, que vocês acham, mano? Ó, o Patrick tá falando que o Mancini pegou o time. O Mancini pegou o time do Coelho. Foi, não foi? Mancini pegou do Coelho o time totalmente desarrumado. Totalmente bagunçado, levando o gol adoidado. Só levava a goleada. Mancini pegou, olha, o Silvinho pegou um time ruim. Mas o Mancini, cara, o Mancini pegou um time péssimo. Nossa. Não, beleza, o Coelho não era técnico, era interino, ficou ali, na minha opinião, ficou muito mais jogos do que deveria. O interino tem que ficar no máximo 2 ou 3 jogos. O cara ficou 7 jogos ali, 21 pontos ele disputou. Acho que ganhou 11 ou 10 pontos. Eu não trouxe a estatística para vocês aqui, desculpa aí. Mas é isso, galera. Eu só queria conversar com vocês aí desses números. O fato, o Corinthians está mal. O Silvinho não tá legal. Só que eu acho que os jogadores. Pô, velho. Hoje eu vi o Renato correndo, mas eu não vi o Roger correndo. Não vi o Juliano dando sangue. Juliano, cara, eu não vi o nome dele no jogo hoje. O Duqueiroz, o cara é um moleque, mano. É um moleque. Ele fez o máximo que ele pôde ali, mas. O que ia esperar? Ele é um moleque. Ele cobriu ali o que tinha que dava pra fazer, né? Mas, pô, o Corinthians não jogou nem pela lateral, nem pelo meio, não teve uma triangulação, não teve uma jogada. Teve vários escanteios, nenhum deles levou perigo. Não teve uma jogada ensaiada. Vou falar para vocês, eu vou encerrar já, mas para acabar, aquela jogada do meio do campo, vai soltar a bola, toca para trás, o Cantilo pega a bola e lança lá na frente o Jô não estava no campo, era o Roger Guedes. Pro Roger Guedes tentar disputar de cabeça. Essa jogada só deu certo a primeira vez que ele fez. Depois ficou manjado. Cara, não vai dar certo essa jogada, por que que não faz outra? Solta a bola, toca para trás, quem pega de trás, lança lá na frente pro centroavante, ou o Roger Guedes, ou o Jô, disputar de cabeça no alto para ver se sobra ali para os moleques da lateral, ali os ponta, tentar pegar a bola. Sinceramente, é que hoje eu tô falando com muita emoção. Hoje eu falaria fora Silvinho fácil. Mas vamos aguentar até o final do ano. É isso, galera.
Bom, deixa eu ver se passou algum comentário batido aqui. Ó, o Rodrigo Cardoso falou aqui, ó. Cássio já era, Fábio Santos não dá mais, Gil não cabeceia uma bola alta, Roger Guedes morto. O Breno fala que o lateral veio de contrapeso e pior. Contrapeso do Roger e pior que o do Queiroz. Eu só não vou falar isso porque eu não vi o cara jogando ainda. Mas. Lembra do. Como é que chama? Léo Príncipe, aquele lateral que nem sabia que tinha sido contratado. É algumas coisas que não dá para entender no nosso futebol, né? E o Leonardo Costa faz uma ponderação. Ele fala: abre o olho. Treinador não joga. Time é feio demais. Cássio, tudo que chuta passa. Já deu. É. Bom, é isso, galera. Obrigado por ficar aí comigo até nessa rápida live aí, falando aí a respeito do Silvinho. Vou fazer isso aí pelo menos uma vez na semana para a gente ir se conhecendo aí. E se Deus quiser o canal ir crescendo, a gente poder fazer isso com maior qualidade e mais tempo e mais vezes por semana também. Beleza, galera? Até a próxima aí. Quem não está inscrito, se for possível aí, se inscrever e dar um like para ajudar o canal. E vai, Corinthians! Caramba! Deixa eu encerrar a enquete aqui. Falou, galera. Até mais. É nóis.